Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto em En-Gedi. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, colocando a nossa vida, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja, e que nós possamos, Senhor, estar aprendendo os teus altos caminhos. Vem com a tua graça, vem com o fluir da tua vida, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Veja, só relembrando, no capítulo anterior, Davi foi cercado por Saul, numa situação impossível de escapar. Seria como a captura e a morte certa de Davi. Só que nós vimos o quê? A maneira engenhosa que Deus trabalha. Para livrar Davi, Deus levanta os filisteus. E eles entram de maneira impetuosa em Israel. E quando Saul está para capturar Davi, chega a notícia, os filisteus entraram com poder, entraram de maneira forte nos territórios de Israel. Aí Saul se vê obrigado a parar de perseguir Davi para ir combater os filisteus. Veja, nós não podemos esquecer que o seu principal general, que era Davi, não estava mais nas batalhas. Então, além de Saul ter o problema de querer capturar Davi, ele tinha o problema que o seu exército estava enfraquecido. Era problema em cima de problema. E aí ele sai, vai combater os filisteus, e depois que essa campanha militar acaba, chega a notícia para Saul: Davi está no deserto. Aonde? Em En-Gedi. O que nós temos que entender? Nós temos que entender as dificuldades que Davi passou. Veja, a vida no deserto é impossível. Ninguém vive no deserto. Aí você fala, mas pastor, como que Davi vivia lá? Porque ele estava num oásis. Um oásis conhecido como En-Gedi. Veja, ele precisava de água para alimentar o gado. Ele precisava de alimento. Nos oásis daquela região, era muito comum árvores frutíferas como as tamareiras, como as figueiras. Então Davi tinha alimento, ele conseguia ter o básico da subsistência. Mas para vocês terem uma ideia, só para chegar no oásis a pessoa já corria risco de vida. Entendeu? Eram inúmeros os riscos da vida do deserto. Então o que a gente percebe aqui? Davi está sendo duramente tratado por Deus. Davi está sendo, como a gente costuma dizer nos dias de hoje, forjado no aço. E aí a narrativa bíblica continua, versículo 2. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi, e Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas, das cabras montesas. Vamos fazer uma pausa aqui. Saul levanta uma tropa de elite, de 3.000 homens, selecionados a dedo. Aqui talvez foi uma das principais campanhas de perseguição contra Davi. Ele não pegou apenas 3.000 homens. Veja, Davi estava com cerca de 600 homens. Saul pega 3.000, 5 vezes mais. Mas não eram apenas 3.000 homens, eram 3.000 homens da primeira qualidade. E ele começa uma busca tal que ele começa a fazer uma varredura no deserto. E até nos cumes, onde havia as penhas, as regiões bem pedregosas, ele vai caçar Davi. E em cada buraco do deserto, Saul começa a caçar Davi. Talvez essa aqui foi a principal campanha de perseguição de Saul contra Davi. E aí olha o que vai acontecer, versículo 3. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobrir seus pés.
E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Veja que interessante. A maneira que Davi chegou aqui não se sabe. Só se sabe que havia uns currais de ovelha. Não sabemos se Davi tinha ovelhas naquele curral. Só que Davi e seus homens não deixaram rastro nenhum. Prova disso que o rei Saul entra na caverna. Muitos entendem que o rei Saul, alguns intérpretes acham que ele foi descansar para fugir do calor do deserto, e outros intérpretes acham que ele foi aliviar o ventre. Entendeu? E em qualquer uma das situações, o fato é, Saul, sem desconfiar de nada, entrou na toca do escorpião. Ele sozinho foi para o lugar onde Davi e seus 600 homens estavam escondidos. É a mesma coisa que você entrar dentro da casa do inimigo, sem saber. É uma coisa assim, absurda o que aconteceu aqui. Realmente você vê a mão de Deus humilhando a Saul. E olha o que vai acontecer. Versículo 4. Então, os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, os homens de Davi vêm com uma espécie de profecia. Olha, abriu a porta. Deus te entregou o inimigo. Chegou a hora de você matar Saul e virar rei. Só que Davi, de uma maneira inesperada, ele vai e sorrateiramente corta o manto, a orla do manto de Saul. Para vocês terem uma ideia do que está envolvido aqui, veja, se você está dormindo e mexer no teu manto para cortar, você vai sentir? Provavelmente sim. Qual a maneira de não sentir essa atitude? Eu preciso me atentar para os detalhes. A espada de Davi devia ser uma espada muito afiada, que cortou aquele manto como se fosse manteiga. De uma maneira tal que Saul sequer percebeu. Porque veja, vamos supor que Saul estivesse dormindo. Se Davi mexesse na orla do manto dele de uma maneira que ele sentisse, o que Saul ia fazer? Ia acordar e já ia desembainhar a espada. Só que Davi foi sorrateiramente e de maneira astuta, cortou a ponta do manto. Só que veja que interessante o que vai acontecer. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Acontece um fato inusitado. Imediatamente, Davi é constrangido no seu coração, por ter cortado o manto de Saul. Eu já vou explicar por quê. Existe uma explicação razoável para isso. Mas o ponto que eu quero que você atente aqui é o seguinte: a voz do coração de Davi, entenda. Existe um ensino na igreja moderna dizendo que para ouvir Deus você precisa ouvir o seu coração. Esse é um ensino maligno. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Agora, existe um fato em relação ao coração que nós crentes sempre deveríamos estar atentos. Que fato que é esse? Quando no nosso íntimo, na nossa consciência, vem uma sensação pesada, uma sensação que nos traz opressão, uma sensação que nos traz incômodo, como se algo estivesse fora do lugar.
Irmãos, quando vier essa sensação, preste muita atenção, porque muito provavelmente você está indo numa direção que Deus desaprova. E a maneira que Deus tem de te avisar isso é trazendo um peso, é trazendo uma tristeza, é trazendo um constrangimento. Na verdade, eu acho que a melhor palavra é assim: você está para fazer algo, ou você começa a fazer algo, liga um alerta dentro de você. Todo mundo aqui já teve essa sensação, até quando não servia a Deus. Com certeza, na sua vida já houveram situações onde você ficou muito incomodado com algo. E quando você parou para pensar, quando você parou para refletir, você viu que algo estava errado. Na vida cristã, a coisa é mais completa ainda. Como que eu faço e que eu entendo que é uma maneira saudável de viver essa experiência. Por quê? Porque experiências são subjetivas. Existe essa palavra, subjetivo? Algo encoberto? O que é subjetivo? Pode funcionar de uma maneira comigo, de uma maneira parecida com você, mas com diferenças. E aí que mora o erro. E aí eu aprendi uma fórmula que eu julgo que é uma fórmula bíblica, de viver essas experiências de uma maneira correta. E qual é? Quando vem esse peso, quando liga esse alerta, quando vem esse incômodo, eu paro. E a primeira coisa que eu faço é orar: Senhor, existe algum caminho que eu estou tomando que não está te agradando? Existe algo que eu estou para fazer que vai dar problema? Uma oração desse tipo. E a segunda coisa que eu falo é parar para pensar no assunto. E conferir se a palavra me autoriza a fazer aquilo. Qual é o fato aqui? Davi está humilhando a Saul. Está expondo Saul ao ridículo. Isso é uma coisa que, para os princípios bíblicos, é muito sério. Você não pode sair zombando de líderes. Você não pode sair fazendo piada barata com líderes. Você não pode sair fazendo o que a gente chama de chocarrice, que é zombaria. Você pode até criticar um líder, e deve fazê-lo quando ele estiver errado, mas jamais ficar fazendo piada, porque isso expõe ao ridículo. Saul saiu daquela caverna com o manto cortado. Os fatos que vão ser mostrados mais à frente vai mostrar que foi humilhante para ele. Entendeu? Mesmo Davi não tendo matado Saul, porque veja, ele chegou perto o suficiente para matar Saul, com uma espada afiada o suficiente que um golpe acabou Saul. Só que ele vai lá, inclusive numa tentativa de fazer o certo. O que Davi tentou fazer foi certo. Mas ele não precisava cortar a ordem de Saul. Mais à frente nós vamos ver, ele poderia deixar Saul sair da caverna e falar o que ele tinha falado. Sair na sequência. Mas o que eu tenho que aprender aqui é a lidar com esse alarme que liga dentro de mim. Eu lembro um caso que me foi contado na igreja onde foi salvo. Um pregador de fora foi pregar naquela igreja. E ele falava bonito, era um pregador eloquente, com palavras lindas. E tinha uma irmãzinha muito humilde na igreja. Sabe aquele tipo de irmão que aprende a ler na Bíblia? E no final do culto, aquela irmã procurou um irmão mais experiente e falou: irmão pode me ajudar? O irmão falou: o que foi, irmã? Ele falou o seguinte: o tempo todo que aquele pregador estava falando, eu estava com um incômodo no meu coração, uma falta de paz.
me sentindo constrangida. Mas até agora eu não entendi muito bem. Por que eu fiquei dessa maneira tão incomodada? Aí aquele irmão respondeu para a irmã, é o seguinte, aquele pregador que falava bonito, com palavras bonitas, estava querendo ensinar que Jesus, na verdade, não ressuscitou. Isso nos lembra o quê? Primeira epístola de João. Vós tendes a unção do Santo, que vos ensina todas as coisas. O crente, quando nasce de novo, o Espírito Santo vem ser um só com o Espírito dele. E vem habitar no homem interior do ser humano. O que acontece? Uma das maneiras de chamar nossa atenção quando algo está errado é nos constranger no nosso íntimo, é ligar esse alarme. E aí o que acontece? Numa fé prática, pela palavra ou pelo conselho de crentes salvos, ou pelo conselho dos meus pais ou do meu cônjuge, eu avalio o assunto com calma e percebo onde que está o erro. Se os irmãos conseguirem desenvolver essa prática, isso vai evitar que vocês façam muita coisa errada. E qual que é o cuidado que tem que ter? Aparentemente, eu estou fazendo uma coisa certa. Por exemplo, Davi teve uma atitude certa de não matar Saul. Mas dentro dessa atitude certa de não matar, ele fez algo errado. Ele humilhou Saul ao cortar o manto. Até para fazer coisas aparentemente certas, você precisa orar a Deus. Uma área muito comum nisso, área de contribuições, de ofertas. Ofertar não pode ser um ato automático. Ofertar é uma maneira de culto a Deus. Parte do culto cristão passa pelas contribuições. A pergunta é, você ora a Deus para a forma de contribuir? Os valores, o que contribuir, como fazer? Porque você pode contribuir de maneira errada. Vou dar um exemplo. Você liga a sua televisão, estou falando de maneira genérica, tá? O que eu estou falando é uma suposição. Você liga a sua televisão, aí um falso pastor lá na televisão pede dinheiro, e você empolgado vai lá dar R$100. E às vezes a sua igreja está precisando de papel para as crianças. Não é nosso caso, graças a Deus nós temos bastante papel. Se eu precisasse de papel, eu falava, irmãos, vamos meter a mão no bolso para comprar papel. Os irmãos me conhecem, eu chego e falo, tranquilo. Entendeu? Mas o que eu estou querendo mostrar é que até para fazer o certo você tem que orar, porque pode ser que você faça errado. Às vezes você vai ajudar uma família, e o pai de família é um folgado. Você não tem que ajudar. Na verdade, você tem que orar para Deus apertar mais ainda. O camarada se posicionar. Então, a grande questão, quando eu estou para fazer algo errado, é fácil de ver. A questão é quando eu estou para fazer algo certo, ou quando eu estou para fazer coisas que eu quero muito, que agradam os meus olhos. Eu lembro que uma vez fui comprar uma motinho, mas, nossa, 23 anos, foi minha primeira moto. E eu orei assim, primeiro errei porque não levei ninguém para olhar a moto comigo. Mas eu lembro que eu orei, falei, Senhor, não permita que eu caia em nenhuma armadilha. Se tiver alguma coisa errada na moto, me mostra. Eu entendo um pouco de carro e tal. Gente, a moto não pegou. A pessoa tentou, não pegou. Aí eu já entendi que não era. Aí, alguns dias à frente, vi uma moto boa, me serviu muito bem, foi bênção na minha vida. Coisa linda. Entendeu? Mas assim, cuidado. Quando ligar esse alarme, pare para avaliar. Deus te deu... A nossa fé é uma fé inteligente. Deus pode dar uma visão? Pode. Deus pode falar audivelmente? Pode. Mas não é a regra natural. Deus falar audivelmente é exceção.
Nós não podemos pegar a exceção e transformar em regra corrente. Qual é o problema de muitas igrejas hoje? Elas só querem viver no sobrenatural. E é o sobrenatural de ver anjo, de ver demônio, de ter visão, sonho, um monte de coisa. Essas coisas acontecem? Sim. Deus pode se comunicar através dela? Sim, mas isso é extraordinário. O modo ordinário é, primeiro, pela palavra. E uma das maneiras ordinárias que Deus tem é te constrangendo. Tem um exemplo bíblico. Paulo estava na cidade de Filipos, ele, Lucas e Silas. E ele estava evangelizando em Filipos. De repente, uma jovem adivinhadora começa a andar atrás dele. E começa a falar: irmãos, acho que ela não lembro se ela usa o termo irmãos. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes apresentam o caminho da salvação. Ela estava falando a verdade? Paulo era servo de Deus? Eles estavam pregando o caminho da salvação? Sim. Aí a Bíblia descreve que ela fez isso por muitos dias. Até que num momento Paulo, constrangido, vira para ela e fala: em nome de Jesus, sai o demônio. E saiu. O que a gente percebe? Aquela mulher começou a falar a verdade atrás de Paulo. Só que Paulo foi constrangido no seu espírito. Levou alguns dias para sua mente compreender da onde vinha aquele constrangimento. O próximo passo foi natural. Virou para ela e falou: sai em nome de Jesus, de uma maneira que nunca mais ela adivinhou mais nada. E isso custou 40 varadas nele e em Silas. Não sabemos por que Lucas não foi. Lucas estava junto. Foi ele, foi Silas. Essa talvez é uma das experiências bíblicas que melhor reflete o que eu estou tentando ensinar. Entendeu? Existem épocas em que eu sinto esse constrangimento e não consigo identificar. O que eu faço? Senhor, em nome de Jesus eu oro agora pela minha família, eu oro pelos irmãos da igreja, eu oro por todos os meus parentes, oro pelos meus vizinhos. Senhor, que o Senhor venha livrando eles de todo mal. Se existe alguém em perigo, Senhor, coloca a tua mão, vem com o teu poder livrando. Curiosamente, após orações desse tipo, rapidamente aquele peso some. Entendeu? Então são experiências que você vai adquirindo através da maturidade cristã. Entende? Sempre com muito cuidado, sempre com muita cautela, para não ser alguém que vai cometer erros ao tentar agir no sobrenatural. Gente, o sobrenatural é lindo. Deus habita em nós, o Espírito Santo é um só com o nosso espírito. Mas nós temos uma Bíblia nos ensinando como lidar com esse sobrenatural. Entendeu? E a maturidade cristã, ela vai vindo. Mas comece a se liberar para prestar atenção quando esses momentos acontecem. Que você vai começar a perceber a mão de Deus te guiando de maneira bíblica. Na verdade, é um alarme que Deus liga. Amém? Vamos seguir agora, vamos conferir na prática o que está envolvido aqui, o peso no coração de Davi. Versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna, e prosseguiu
o seu caminho. Veja, primeira coisa, olha o caráter de Davi. Davi está sendo testado no seu caráter. Por quê? Se ele segue o que os homens falam, ele estaria cometendo um homicídio. Condenado pela lei de Moisés, não matarás. Ah, pastor, por que homicídio? Porque Saul não estava em combate. Saul estava descansando. Ao matar Saul de emboscada, Davi estaria cometendo um homicídio horrível, matando um inocente sem defesa. Não só isso. Olha o teste de caráter. Davi podia chegar e não segurar os homens. Não fui eu, Deus. Foi o Rodrigo, o João e o José Ángel. Mas espera aí, o líder é você. O responsável é você. Novamente, Davi mostra um caráter aprovado e uma coisa importantíssima em qualquer líder, a capacidade de liderar. Davi tem a força suficiente de não cometer um homicídio covarde e de não permitir que os seus homens cometessem aquele homicídio. E ele permite que Saul vá. Outro detalhe, Davi não se levanta contra a autoridade constituída por Deus, de maneira violenta. Davi nunca fez isso. Davi sabia que quem iria colocar ele no trono era Deus. E para ser colocado no trono, Deus ia operar. Davi poderia escolher o caminho da guerra civil. Ele tinha capacidade de, com aqueles 600 homens, sistematicamente atacar aldeia por aldeia e ir enfraquecendo o reinado de Saul. Só que Davi jamais fez isso. Porque Davi era um homem de caráter aprovado, um pecador como nós, mas um pecador de caráter. Talvez essa aqui foi a pior prova de caráter que Davi passou. Imagina ele empolgado. Você está escondido dentro de uma caverna. Sem luz. Porque se tivesse luz, Saul ia ver. Já entrou numa caverna e viu uma tocha acesa? Tem que alguém acender a tocha. Aí naquela escuridão eles conseguem identificar Saul. Saul chega perto tal que ele pode cortar a orla do manto. Se a pessoa não abre o olho, na empolgação fala, chegou a hora, Deus entregou. É só passar fio da espada aqui, acabou Saul. E sair da caverna vitorioso, com a cabeça de Saul na mão. Olha o teste de caráter. Mas Davi era guiado por princípios. Não vou tocar no ungido. Lembrando, não tem nada a ver com essa piada que se fala hoje em dia de não tocar em ungido. Nós vamos falar disso nas aplicações. Hoje em dia tem gente que diz, se você falar mal de pastor, você está tocando em ungido. Deixa eu explicar. Pastor não é ungido de Deus. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, o Novo Testamento nem orienta usar óleo para investidura sobre pastor. Nem óleo tem. Ungidos são reis e profetas do Antigo Testamento. Entendeu? Mas nós vamos explorar isso nas aplicações. Mas no contexto, aí Davi está certo. Saul é ungido do Senhor. Aí ele fala, eu vou tocar? Vocês são malucos. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo, Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul,
Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Vamos fazer uma pausa aqui. Davi sai da caverna na cola, chama Saul. Assim que Saul vira, Davi honra Saul como rei. Quem era o rei ungido por Deus na atualidade? Davi. Mas quem estava ocupando o posto? Saul. Olha como Davi tinha entendimento. Ele se prostra honrando a Saul. E aí ele vem falar de algo interessante. Das fofocas que faziam sobre ele. Aí ele falou para Saul, por que você fica ouvindo as pessoas dizendo que eu quero o teu mal? Eu não quero o teu mal. Nem passa pela minha cabeça. E aí Davi vai explicar. Versículo 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para m'atirares. O que Davi fala? Davi levanta a prova. Mas era uma prova não necessária, porque ele tinha acabado de sair da caverna. Era só Saul sair. E assim que Saul vem à luz, Davi vinha na cola. Saul, Saul! O que Saul ia fazer? Ia correr. Ele não precisava ter humilhado, foi isso que incomodou. Ele expôs Saul a uma vergonha. Entendeu? Excessiva. Entende? Mas ele mostra para Saul. E aí o que vai acontecer aqui é interessante. Saul mostra que ele era uma confusão em pessoa. Saul mostra que ele era um homem com sentimentos desorganizados em relação a Davi. Porque olha a frase que Saul vai falar. Assim que Davi chama Saul de pai, assim que Davi reconhece Saul como rei, parece que o coração de Saul é tocado. E aquela confusão de sentimentos vem para fora. Porque olha o que ele vai falar. Versículo 12. Não, aqui é Davi falando ainda. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Veja, é muito interessante a consciência que Davi tem, que quem vai julgar é Deus. Eu tenho passado na minha vida, passado algumas experiências que eu vejo no decorrer dos anos, e agora ficando mais velho, vou falar para vocês, tem hora que é melhor deixar quieto. Tem hora que é melhor ficar quieto. Porque nós não sabemos o que vai no coração das pessoas. E nós corremos o risco de cometermos o pecado da presunção. E nos colocarmos como Deus, dizendo o que está no coração da pessoa. Veja, o único que sabe o pensamento das pessoas é Deus. Se eu chegar agora e falar, a Ariadne está pensando tal coisa, eu estou me colocando como onisciente.
Eu estou dizendo que eu tenho o mesmo atributo de Deus, que é saber o que todos os homens pensam. Então tenho aprendido nesses anos que tem muitas vezes, existem coisas que é para ser falado, sim. Mas existem muitas coisas que é para entregar na mão de Deus. E Deus vai ser o juiz, entenda. Todos nós somos pecadores. E quando alguém que está te fazendo mal, você ora da seguinte forma: Senhor, vem com o teu juízo. Entenda. Você é tão pecador quanto a pessoa. Quem é pecador merece o quê? Vou te explicar a explicação bíblica. Pecador tem que morrer. Só não morre porque Deus é benevolente. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala que Deus, ele atura os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele suporta. Sendo que ele já podia destruir. Inclusive fala disso em cartas às igrejas, direcionadas para crentes. Entendeu? Então quando eu fico nessa, Senhor, quero a tua justiça, lembra. A justiça que vai vir sobre o outro, vai vir sobre você. E toma cuidado que às vezes você tem uma trave no seu olho, como os fariseus tinham, e você está querendo tirar o cisco do olho do outro. Então, muito cuidado. Eu entendo que uma oração bíblica é a seguinte, como está nos Salmos. Senhor, o Senhor viu o que eles estão falando de mim. O Senhor viu o que eles estão fazendo. Senhor, estou entregando a Ti agora. Porque só o Senhor pode julgar com justiça. Só o Senhor pode tratar com pecadores como nós, de maneira correta. Mas, Senhor, isso aí me deixou muito triste. Isso aí me deixou muito chateado. Estou me sentindo injustiçado. Estou me sentindo humilhado. Mas eu venho aqui colocar diante de Ti, entregar na Tua mão, porque Tu sabes como julgar. Essa é a oração bíblica. Pode acontecer o que a gente chama de orações imprecatórias. Nos Salmos, por exemplo, aparece: arrebentem os dentes dos nossos inimigos. É uma oração imprecatória? É. Como eu faria essa oração hoje? Senhor, o Senhor está vendo que aquele governante está roubando o povo. Senhor, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão. Que o Senhor venha livrando nosso povo disso. Entendeu? Essa é a oração correta. Você pega o fato e entrega a Deus. Entendeu? Deus seja o juiz. Vou falar uma coisa para vocês. É muito melhor. Porque se Deus viesse julgar todas as situações difíceis que eu já passei na vida, com certeza Ele já teria que ter me recolhido. Porque eu sou tão pecador quanto as outras pessoas. E sou cheio de falhas. E não canso de pecar. Somente a graça de Deus para me manter de pé. E eu tenho percebido, agora uma experiência pessoal, muda de pessoa para pessoa, que quando você entrega na mão de Deus, aquilo traz uma paz, na qual você fica de bem com Deus. Nós temos que lembrar o seguinte, nós temos uma consciência. A Bíblia nos ensina que a nossa consciência nos acusa do certo ou do errado. Isso inclusive para os ímpios, está lá em Romanos 2. Entendeu? O que acontece? Se você age errado, sua consciência vai acusar. Quando você tem uma prática bíblica de entregar para Deus, no papel de Deus, a sua consciência não vai te acusar. E você vai ter orado de maneira correta. Entregando a Deus. Entendeu? É muito sério. Sentimentos de ira. Nós vamos ver no próximo capítulo. Sentimentos de ira podem levar a pessoa a cometer atos malucos. Entendeu? Então, assim, cuidado.
segura a tua onda. Você é pecador. Você merecia o inferno como a outra pessoa merecia. Foi só pela graça de Deus e a bondade dele que você foi salvo. E você só pode apresentar suas orações porque os seus pecados foram pagos pelo sangue que Jesus derramou na cruz. E por causa da obra de Jesus, você foi declarado justo, só por isso. Mas você não é justo. Você está longe de ser justo. Então assim, cuidado. Vai devagar. Busca serenidade, paciência. Que com certeza você vai sofrer menos. E com certeza você vai ver a mão de Deus agindo mais. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Tomar um gole de água aqui. Versículo 16. Agora é a fala de Saul. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostrastes hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Olha que aqui está aqui. As nossas atitudes revelam o que vai no nosso coração. Preste muita atenção nas atitudes das pessoas. Em tudo. Em tudo. Dá um exemplo bobo. Tem um vizinho seu que passa todo dia por você há 10 anos e nunca te cumprimentou. Ele quer seu bem? Aí muda um vizinho, 3 dias morando no bairro. E a primeira coisa que ele faz é falar: bom dia, tudo bem? Qual é a intenção dessa pessoa? A intenção dessa pessoa é ser bem-vinda, é ter harmonia com os vizinhos. Ah, pastor, se ele for um bandido, olha, que bom que ele te disse bom dia. Pior se ele ficar de olho na sua carteira. Deus já está fazendo com que seus possíveis inimigos olhem para você com olhos bons. Percebe como eu tenho que olhar tudo? Gente, as nossas atitudes mostram o que está no coração. Peça discernir. O que é discernir? Discernimento, mais ou menos, sugere assim, algo que é descortinado, algo que está por trás. Entendeu? Uma das principais maneiras que Deus usa para revelar o coração das pessoas são as atitudes. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 19. Palavras de Saul. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem. Por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Olha que interessante. Saul tem certeza naquele momento que Davi vai ser rei. Não só rei, mas um rei bom. Por quê? Porque o caráter de Davi foi revelado. Alguém que tem o seu principal inimigo à sua mão e não o mata, é alguém que tem um caráter aprovado. É alguém que faz algo que não é comum. Davi está sendo tentado aqui. E ele passa na tentação. E olha o que Saul vai falar agora, confiando no caráter de Davi, versículo 20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente has de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão.
Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Olha o pedido de Saul: não mate os meus descendentes quando você for rei. Qual era a prática da época? Entrou no poder, primeira coisa, mata todos os inimigos. Davi já havia feito uma promessa semelhante a Jonatas. E aí ele novamente, mais uma vez, ele confirma essa promessa. Inclusive, mais à frente nós vamos estudar que houve um problema em que alguns descendentes de Saul tiveram que ser enforcados. E aí você percebe Davi agindo com equilíbrio, fazendo apenas o necessário, mas não eliminou todo mundo. Inclusive, um dos descendentes de Saul, o seu neto chamado Mefibosete, que era um aleijado, foi cuidado por Davi o tempo todo. Entendeu? Mostrando que Davi cumpriu a sua palavra, mas entende o medo de Saul? Por que as brigas entre as casas reais eram tão sérias? Porque quem perdesse, toda a sua descendência era morta. Tem um fato notável na história de Israel. Na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, eles tiveram uma filha chamada Atalia. Atalia casou-se com o rei de Judá. O rei de Judá morreu em combate. Atalia usurpa o poder por 6 anos e a primeira coisa que ela faz é matar todos os descendentes da linhagem de Davi. Menos um que foi escondido no templo. Se Atalia tivesse conseguido matar todos os descendentes do rei, a linhagem de Davi tinha sido arrancada da terra. E aí eu pergunto, da onde viria o Messias? Entendeu? Então a coisa era séria. Aqueles tempos eram cruéis. Então Davi passa na prova. Agora, olha que prova interessante, já indo para algumas aplicações. Imagina na sua vida você querer muito algo. Por exemplo, uma promoção de emprego. Só que nessa promoção de emprego tem um outro colega seu concorrendo à vaga. E aí acontece um problema no trabalho. Provocado por quem? Pelo colega seu. E você tem a prova na mão. Aí o que você pode fazer? A gente chama aqui no Brasil, tem um termo antigo, fala o golpe do João sem braço. O que era o golpe do João sem braço? O cara enfiava o braço por dentro da blusa e fingia que era deficiente. E ficava pedindo esmola. Entendeu? O que você pode fazer? Chegar lá no seu chefe e falar, nossa, aconteceu um problema lá, né? O Claudoir, olha, você viu que azar, coitado do Claudoir, né? Bem quando não podia errar, errou. Ou você pode ficar quieto, ser honrado e falar, Senhor, quem vai me colocar na vaga é o Senhor. Vai ser pelo meu mérito. Não para mim expor. Veja, está tudo na mão. E você não fez. Porque você quer subir pelos seus próprios méritos. Isso é ser uma pessoa de caráter. Isso é ser um crente verdadeiro. Isso é tomar a cruz.
Não seguir a sua vontade, mas a de Deus. Isso é difícil. Isso é muito difícil. É muito difícil. Então preste atenção. Lembra que às vezes eu falo? Eu sempre ensino aqui. Ficar atento na providência de Deus. Isso é uma verdade? É uma verdade. A providência de Deus nos guia? Nos guia. Mas cuidado! A doutrina da providência não anula as tentações de uma porta aberta para você ser provado. Estão me entendendo? Às vezes Deus, na sua providência, provavelmente para o seu coração ser exposto no mundo espiritual, porque Deus conhece tudo. Entendeu? Você está passando por uma prova. Eu já tive situações onde eu precisava de grana. E tipo, 1 quilo de arroz custava R$1. 1 quilo de açúcar abaixo de R$1. O pó de café custava R$3. Eu ia no mercado do Galdês com R$10. E tive a oportunidade de ganhar 50 de maneira errada. Era muito dinheiro. Na hora eu lembrava desse princípio que aprendi com meu pastor. Eu já sabia que estava sendo provado. Eu lembro uma vez, aconteceu algo com o pastor Aloísio muito interessante. Ele resolveu fazer um propósito com Deus. Falou, Deus, tudo que vier de moeda na minha mão, eu vou ofertar. E começou a fazer isso. Um dia ele foi no mercado com R$50, na época que R$50 era R$50. E comprou lá uma Coca-Cola, barata. De repente a mocinha do caixa deu um sorriso para ele e falou, senhor, o senhor me perdoa, mas eu só tenho isso aqui de troco. E jogou um bolo de moeda. Aí ele olhou para a cara da moça, deu aquele sorriso e pensou, senhor, o senhor está me provando, né? E aí seguiu conforme tinha que fazer. Ele percebeu que estava sendo provado. Entendeu? Gente, presta atenção. Cuidado. Deus não precisa saber do nosso coração, Ele já sabe. Mas existem atitudes nossas, é uma matemática espiritual mais ou menos assim. Por exemplo, Jó. Deus sabia que Jó era fiel até o último fio de cabelo? Sim. Mas a pergunta não é essa. E o diabo sabia que Jó era fiel? Na tentação de Jó, ele não foi provado? A partir dali, o mundo espiritual não tinha mais o que falar. Vou te dar um outro exemplo bíblico. O pai da fé, Abraão. Abraão tinha aliança com Deus? Sim. Quem garantiu os termos da aliança? O próprio Deus, que enquanto Abraão estava dormindo, Deus andou nas partes. Por isso que é uma aliança eterna, indissolúvel. Porque Deus não pode morrer, então não tem como quebrar a aliança. Tão importante que nós estamos sentados aqui. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Só que chegou um momento, Gênesis 22, Deus fala para Abraão, olha, pega o teu filho, teu único filho, e leva para o monte de Moriá. E sacrifica o rapaz. Era o filho da promessa. E Abraão vai e chega ao ponto de levantar o cutelo para matar seu próprio filho. E quando ele levanta o cutelo para executar o golpe, Deus fala, basta, Abraão. Agora sei que tenho tudo seu, mas está sendo mostrado no mundo espiritual. O que acontece? Entenda o que está acontecendo. Deus está entrando legalmente na terra. O diabo entrou via mentira. Quando o diabo entrou via mentira, a criação ficou sujeita àquela corrupção. Deus estabeleceu o que a gente chama de plano de salvação. Só que Deus só age no certo. Deus primeiro encontra um homem
faz uma aliança com esse homem. Para quê? Para que da semente da mulher, daquela descendência, venha o Salvador. E para fazer o que Deus ia fazer, o mundo espiritual inteiro tinha que saber que aquela aliança tinha via de mão dupla. Abraão tinha tudo de Deus e Deus tinha tudo de Abraão. Como que ficou exposto isso? Através do ato de Abraão de levantar o cutelo para sacrificar. A partir dali, a aliança foi inquestionável. Ninguém no mundo espiritual poderia alegar qualquer coisa, como o diabo alegou para Jó. Você cerca ele de tudo quanto é bem. Percebe que são provas? Então, atento. A providência de Deus é de Deus, mas cuidado com toda a porta aberta. Entendeu? Quer ver uma coisa que acontece muito? A pessoa está brigando no casamento. Aí o camarada chega no emprego. Aí do lado dele, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, a colega de trabalho dele vai aquele dia trabalhar com o que ele chama de uma pra quê saia. E chega toda sorridente pro lado dele. E chega e fala, vamos almoçar juntos hoje? Ela fala, pronto, Deus abriu a porta da bênção. Deixei a encrenca lá em casa brigando e vim ser abençoado aqui. Não é o que o cara vai pensar? José com Potifar, fechou. Administro toda a casa do patrão, o patrão confia em mim, agora só falta deitar com a mulher dele. E ela não sai do meu pé. Percebe como os exemplos bíblicos acontecem? Cuidado. Amém? Que mais que a gente aprende aqui? Tá? Gente, não vingar. Vencer o mal com o bem. Veja, eu até entendo, eu costumo brincar o seguinte. Falo com a Paula, deixa que a hora que subir de cabeça eu deixo só o cotovelo aqui de leve. No futebol, tem aquela de quem é malandro, tem aquela deixadinha de cotovelo assim, aquele tranco. Mas vou falar uma coisa para vocês. O que eu estou querendo dizer, e a Paula sabe disso, é o seguinte. Aconteceu um problema, eu avisei. A pessoa vem falar, fala, lembra que eu te avisei? É isso que é deixar o cotovelo. Não é pisar na cabeça da pessoa para afundar. Os irmãos já passaram por problemas, os quais os irmãos sabiam que haviam desobedecido, e quando vieram conversar, tiveram uma porta aberta para conversar. Entendeu? Ouviu do pastor, não falei para não fazer? Tum. Mas é um tum já com a pomadinha na mão, né? Para passar, tá? Entendeu? É aquela cutucadinha. Mas, gente, não se vingue. Quando a gente tem raiva, a gente pensa em vingar. Entendeu? Lembra que a Bíblia fala, no que depender de vós, busca paz com todos. Gente, falar com vocês, não é fácil. Não é moleza. A vontade é apertar o pescoço bem apertadinho, garantir que vai ficar apertado. Até ficar roxinho assim. Entendeu? Mas é uma prática. É um trabalhar diário. Constante. Até o fim da vida. É um processo longo. Mas não se vingue. Pague o mal com o bem. Pastor, não quero fazer bem. Então fique neutro. Não precisa ser bobão também da cabeça. Entendeu? Por exemplo, o camarada vem e canta a sua esposa. Não, vamos mudar. A irmã sem noção vem e canta seu marido. O que você vai fazer? Vou jogar o carro em cima dela. É o que você pensa. Mas você não vai fazer isso. Agora, você não vai ficar de beijinho e abraço. Vai ficar longe. Entendeu? E se necessário, eu falo, irmã, não gosto da atitude da irmã com o meu marido, não dou esse tipo de liberdade para a irmã, então, por favor, com esse tipo de atitude, não precisa nem chegar perto. Acabou. Resolveu. E dá um sorriso. E se precisar, chama o pastor. Pastor, por favor, está acontecendo um probleminha aqui. O pastor pode ajudar?
já vamos colocar a irmã sem unção no lugar. Entendeu? Se necessário, a gente expulsa da igreja. Tranquilo, numa boa. Fala, irmã, você não é bem-vinda aqui com essa atitude. Então está avisado agora, na próxima, a irmã vai ser excluída da igreja. E não vai entrar mais aqui. Acabou. Tranquilo. Amém? Tá rindo ainda, entendeu? Que mais? Davi era muito humilde. Chama Davi de saúde, Senhor, tudo, mas ele foi firme. Ele falou todas as verdades para Saul. Falou, você está me perseguindo, você está querendo me matar, você está ouvindo fofoca. Estou provando aqui que eu não fiz nada de errado. Olha que interessante. Humilde, mas firme. Olha que doce equilíbrio. Como é que o crente tem que ser? Humilde, mas firme. Você não precisa deixar pisar na sua cabeça. De uma maneira respeitosa, sem pecar. Se você tem convicção, fale o que tem que ser falado. Por que eu falo se você tem convicção? Porque existe um provérbio que fala o seguinte: não repreenda o tolo na sua tolice. E existe um outro provérbio que fala o seguinte: repreenda o tolo na sua tolice. Você fala, não entendi nada. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Vai ter situação que você vai ter que ficar quieto, é a melhor coisa. E vai ter situação que você vai ter que pegar o tolo e repreender. É isso que a Bíblia está querendo nos ensinar. Lembra da palavra mágica dessa noite? Discernimento. Pesar, vale a pena abrir a boca? Entendeu? Às vezes isso é com o filho, às vezes isso é com um colega de trabalho, às vezes é com o cônjuge. Deixa que alguém fala. E ora, Senhor, mostra, de repente alguém vai falar, fala o que você ia falar. Aí Deus vai glorificar, fala, nossa, Deus ouviu minha oração. Aquela pessoa não sabia de nada. Ela veio e falou para outra exatamente o que eu queria falar e o que é? É Deus. Seu incrédulo. Amém? Amém. E mais? Essa decorre, Deus é juiz entre os homens. Sempre. Só Ele sabe julgar de maneira correta e equilibrada. Tá. Satisfazer a Deus e não a homens. 600 homens. Vai, mata. Deus te entregou. O foco de Davi qual foi? Não vou tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque Davi sabia que foi Deus que escolheu Saul. E colocou Saul ali. Desagradou todo mundo para fazer o certo. Sabe o que podia acontecer? Metade da tropa poderia virar as costas e falar, não sirvo mais a Davi, porque Davi é um frouxo. Teve a oportunidade de matar o inimigo e não matou. Eu não estou aqui para perder meu tempo. Não ando com esse tipo de homem, covarde. E perde uma oportunidade dessa. E vou cuidar da minha vida. Tchau, Davi. Era isso que podia acontecer. E mais que a gente aprende? Aqui já falei, nem toda porta aberta é de Deus. Providência e tentação. E a questão, para encerrar, cuidado com esse termo, não toque nos ungidos do Senhor. Hoje em dia, qualquer pastor que é criticado fala o seguinte, não toca nos ungidos. Veja, qual é o ensino bíblico? Uma acusação. Só pode se aceitar a acusação contra pastor se tiver duas testemunhas. Viu o pastor namorando com uma sirigaita no estacionamento do mercado. Quantos viram? Um? Não serve. Tem que ser dois. Entendeu? Essa é a lei bíblica. Tá. Mas você pode chegar no pastor e falar, pastor, em particular, estava no estacionamento e viu o pastor se encantando todo lá com a... O que está acontecendo, pastor? Entendeu? Pastor fez errado, tem que ser confrontado.
Se o pastor não apanhar a afronta, deveria ser destituído. Não sei se vocês sabem, no meio batista, quem elege o pastor é a igreja. O dia que eu não estiver servindo aqui, vocês têm a obrigação de me botar para fora. Eu não sou o Papa. Eu não sou o reverendo, só que vocês têm que fazer isso de uma maneira bíblica. No nosso estatuto tem todo o caminho para se tirar um pastor. E os membros da igreja têm o direito de apresentar uma acusação bíblica. Mas pastor, como é que vai funcionar? A igreja funciona no seu salão, não tem problema. Dissolve e vai arrumar uma outra igreja, mas que pelo menos vai ser bíblica. Não vai ter um lobo pastoreando e destruindo a sua vida. Então essa história de não toquei em ungido é mentira, é demoníaca. Agora você tem que fazer isso de maneira correta. Como já aconteceu, irmão João, quando nós falamos aqui de confissão positiva, que eu falei, olha, não existe poder em nossas palavras. Existe poder em nossas orações, é o poder de Deus. Aí o João, no dia seguinte, ó, eu quero falar com você sobre isso. E pá. Aí eu expliquei, ó, por causa desse texto, aquele texto. Entendeu? Entendi, fechou. É obrigação. Segundo o Novo Testamento, nós todos somos iguais. Nós todos temos o Espírito Santo. Porém, no caso nosso, eu fui a parte comissionada por Deus e por vocês para liderar essa igreja. Ah, pastor, que hora que eu comissionei o senhor? Assim que você topou ser membro aqui e começou a congregar. Você deu o aval, quero andar junto com você. Quero que você seja autoridade na minha vida. Correto? É assim que se faz. Então, cuidado, gente. Uma igreja pode ser livrada de um erro teológico absurdo por um irmão zeloso que, com respeito, com amor, com carinho, vai questionar o pastor. Isso pode livrar a igreja de ser destruída. Nas cartas ao Apocalipse, Jesus fala o seguinte, fala, olha, se vocês não tomarem uma providência, tirar essa Jezabel, que é nessa carta, eu vou vir contra vocês e vou botar vocês doentes numa cama. Depois dá uma espiadinha, 7 cartas. Imagina, se o diabo vir contra a igreja já é ruim. Imagina Jesus vir contra a igreja e remover o castiçal. Sabe por que tem a igreja morta? Porque a atuação do Espírito Santo, que é a representação do castiçal, já foi retirada de lá faz tempo. E a igreja só está faltando fechar. Entendeu? E por que o castiçal é removido? Porque não tem arrependimento de más obras. Inclusive do líder. Infelizmente, isso é desagradável. Existem muitos líderes que se dizem cristãos e são falsos profetas, falsos pastores, hereges. Entendeu? Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia orienta você a andar com tais pessoas. Ao contrário, afasta-te. Entendeu? Se um dia a igreja aqui tiver alguma prática errada, some daqui. Evapora. E vai procurar uma igreja bíblica. Entendeu? Porque senão sua vida vai ser destruída. Pior coisa que tem para uma pessoa é congregar numa igreja corrompida. Vai espirrar em você. Como batistas, nós todos zelamos pela igreja. Porque a nossa ideia é o seguinte, se Jesus não voltar, daqui a 50 anos, a Igreja Batista Patmos está se reunindo, entendeu? E tem um pastor bíblico ensinando doutrina bíblica para nós e para os nossos filhos. E para os nossos netos. Essa é a ideia pelo qual essa igreja foi plantada. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra
E eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento, que nós possamos estar atentos a tudo, que possamos enxergar a Tua mão em todas as situações e que possamos, Senhor, estar passando em todos os testes e em todas as provas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.